Bom dia, amigos. Uma boa semana, uma boa segunda-feira. Maravilhoso estar desperto com essa nova chance de recomeçar. Tá? Que sejamos gratos a Deus por essa bênção do novo dia em nossas vidas e peçamos a Ele, ao nosso Mestre Jesus, que esteja conosco nessa nova caminhada de mais uma semana, assim como esteve conosco nesses dias que passamos. Nós estamos aqui para concluir o estudo do capítulo 8. Nós tivemos, a segunda-feira passada, o estudo com o Jorge André, que nos falou dos complexos psíquicos, que é do que trata a Dona Ivone nesse capítulo. E praticamente o capítulo inteiro é narrativa. É uma narrativa um pouquinho extensa, mas que vale a pena a gente fazer, né? Faz parte do nosso estudo. E dentro dessa narrativa, ela vai nos esclarecendo o porquê desses complexos psíquicos em nossas vidas, o que eles podem acarretar para nós. Ela começa fazendo uma narrativa de um fato que aconteceu com ela por volta do ano, deixa eu ver aqui, me centrar aqui, do ano de 1958. Um parente dela adoeceu, e um adoecimento grave, né? Os médicos fizeram uma avaliação, deram um diagnóstico de úlcera do duodeno. E aí ela foi chamada para auxiliar. Ela foi para o estado de Minas Gerais, que é onde ele residia. E com o seu olhar mediúnico, com a sua experiência mediúnica, ela disse que logo que esteve em contato com o seu familiar, constatou que, além da enfermidade física, que estava muito bem diagnosticada pelos médicos, existia também algumas influências psíquicas, alguns irmãozinhos, algumas entidades desencarnadas sofredoras estavam ali e estavam agravando o processo da doença que estava instalada no seu organismo. E dessas entidades, ela disse que uma delas tinha a particularidade, ela observava de se ver deitada no assoalho da casa, sobre uma velha esteira em um travesseiro roto e ceboso, sem fronha, e coberto com os miseráveis restos do cobertor. Então, essa era uma entidade que ela visualizava que estava ali naquela casa. E a outra entidade, ela disse que era um espírito suicida de um primo daquele familiar que ela foi atender, que, na época em que cometeu o suicídio, ele ingerira formicida. Isso há 2 anos atrás, ela diz, 2 anos antes desse momento. E ele não morava ali naquela região, ele morava num outro estado, não era nem muito afinado com essa pessoa, mas estava ali no domicílio, por razões que sabe Deus, né? Então, ela observava que aquela entidade estava sofrendo muito ainda. Ainda estava se contorcendo em dores, vômitos constantes, tosse, sufocação, asfixia, aflições desesperadoras e alucinações. E é claro que esse processo que a entidade manifestava atingia fluidicamente o enfermo, o seu familiar, que estava externando os mesmos sintomas e tinha os males agravados. Quer dizer, a mesma coisa que o espírito suicida manifestava lá no mundo espiritual, essa tosse, esses vômitos, asfixia e tudo mais, ele também, o adoecido, estava manifestando. E o quadro estava se agravando. Então, o que aconteceu? Feito o auxílio espiritual, ela diz que a entidade suicida foi retirada rapidamente pela ação da caridade espiritual em conjunção com a terrena e foi encaminhada à seção do Grupo Espírita Meimei de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Então, uma vez que foi constatada a presença do suicida, ele já foi retirado do ambiente e encaminhado para essa reunião para se manifestar, se comunicar através do fenômeno de incorporação, que nós bem conhecemos,
E quando ele se comunicou, Ivone disse que ele se apresentou com todas as particularidades da personalidade e do gênero de morte que tiverem, inclusive os acessos de vômito, a tosse, a asfixia. E o médico não sabia nem quem era essa criatura, né? Não sabia desse quadro, só para comprovar o quanto era verdadeira a informação. E aí o Chico Xavier diz que realmente era a criatura. O Chico conseguiu identificar, embora não soubesse de quem se tratava. Depois a conversa fluiu e eles chegaram ao entendimento de que realmente a entidade tinha sido assistida nessas condições. Mas a primeira, aquela que estava deitada no assoalho, ela não foi retirada. Ela continuava sendo vista pela Ivone e muito materializada, né? Mostrando assim que se tratava de um homem de cor negra, regulando 40 anos de idade, alto e corpulento, obeso, indicando enfermidade grave. A Ivone disse que parecia que ele tinha uma inchação geral, como se padecesse de males renais. Os pés, muito visíveis, estavam descalços e traíam inchação impressionante. E a entidade se deixava ver muito pobremente trajada. O interessante dessa história é que esse parente dela residia numa casa que ele tinha recém-adquirido. Ele tinha comprado recentemente a casa lá no Rio de Janeiro. A casa tinha sido reformada pelo o proprietário anterior, tinha um aspecto bem agradável, bem aconchegante, mas a casa tinha sido erguida num terreno onde existia um casebre. E esse casebre foi demolido para a nova construção. E aqui a gente já fica pensando, né? Quantas pessoas que mudam de residência e parece que acontece assim um reviravolta na vida, na saúde ou nas questões e tudo, e muitas vezes as pessoas não se preocupam de perceber que talvez exista ali um antigo morador, né? Como nós vamos ver nesse caso aqui. Então, a Dona Ivone disse que ela tinha o hábito de, quando mudar de ambiente, que chegava, já entrava na residência fazendo suas preces. E assim ela fez nessa casa do seu familiar. E todo dia ela fazia sua oração, porque ela tinha o trabalho psicográfico dela, e ela viajou, mas não interrompeu, ela fazia onde se encontrava. E aí ela disse que durante esses momentos em que ela estava cuidando da casa, fazendo alguma lida doméstica, de vez em quando a visão espiritual dela como que captava um outro ambiente. Ela disse que ela via como que fosse uma casa, um casebre. E em vez do jardim da casa, com as bonitas árvores, folhagens, piso de cerâmica e cimento, ela via um pobre terreno em ruínas, com canteiros de hortaliças ressequidas e alguns poucos galináceos enfesados, além de utensílios imprestáveis espaço por toda parte. Então, é como se ela adentrasse ao campo espiritual e visse ali, naquele ambiente que ela se encontrava, uma outra estrutura. O antigo casebre que foi demolido para a construção daquela casa. Mas depois de algum tempo, depois de alguns transes que ela teve mediúnico, ela recebeu a assistência do espírito Charles, que sempre a guia e acompanha, e lá o espírito Charles permitiu que ela tivesse uma amplidão, uma visão mais ampla do ambiente, do que se tratava aquela situação. E ela disse que foi transportada em estado de espírito semi-liberto e viu que a casa que ela atual, a casa que ela estava hospedada, desapareceu. Em seu lugar, o que ela percebeu? Um terreno com casebre construído com adobes, coberto de telhas velhas, com janelas minúsculas, sem vidros, portas muito toscas de tábuas grosseiras e chão de terra batida. Algumas plantações já arruinadas e couves, quiabos, gilós, que eram as plantações. E existia, numa certa abundância, arbustos de ervilhas, que estavam ali amarrados com estacas de taquara.
Então, ela percebeu que antes daquela casa ser demolida, ela era uma chácara que tinha muitas hortaliças, mas que com o tempo veio a decadência, algo aconteceu e, de repente, tudo ficou naquela situação de desprezo, de pobreza. Tinha lá, ela observou 2 ou 3 galos de briga, tipo chinês, que iam e vinham pelo terreno ciscando e cacarejando. Muito lixo amontoado no canto, sinais de fogo em círculo, como se a criatura fizesse alguma fogueira ali para também tirar o esterco para o adubo das plantas. E, como pelo jeito, também o morador tinha sido dado aí a prática de magias de macumba, como ela diz, vulgarmente conhecida no dialeto popular brasileiro. Era um negro ainda moço, espírito corpulento, simpático, cuidava das ervilhas com muita atenção, amarrando-as com tira de imbira. Amarrava essas ervilhas com nas estacas com essa tira de imbira. E usava uma camisa branca andrajosa, calças escuras, com muito uso, e sujos de terra, chapéu de feltro velhíssimo, e tudo oferecendo visão de extrema pobreza e decadência. Pés descalços, inchados, como que atacados de elefantíase, enquanto o corpo reluzia, deformado pela inchação. Isso era uma visão espiritual, que a ela pareceu tudo muito natural, muito normal. Daí ela descreve que, inclusive, até animais ali se encontravam. Né? E aí ela diz que, com a continuação desses momentos em que ela visitava esse ambiente, saía do corpo, ela recebeu uma orientação de Charles. E Charles disse para ela que aquela entidade, quando encarnada, chamara-se Pedro, e residia no casebre. Agora estava desencarnada, continuava no mesmo local, com o pensamento no cenário passado. Daí o Jorge ter falado sobre complexos psíquicos, qualquer coisa, vocês vão lá no vídeo ver lá a aula que o Jorge trouxe. E aí ela construiu em derredor de si, com a força da sua recordação, com o apego que ela tinha daquele ambiente, o seu ambiente ali no mundo espiritual. Uma criação bem sólida, com todos os detalhes que a Ivone narrou aqui. Então, a ideia que Ivone tinha que era realidade, porque era muito bem formada. A criação mental estava inspirada nas recordações fortes do passado sobre a matéria quintessenciada ou força cósmica universal, que nós sabemos, quem estuda a mediunidade já leu o livro dos médiuns, existe o laboratório do mundo espiritual, quer dizer, dizendo como que os espíritos plasmam essas coisas, como é que eles se mostram com vestimentas, com ferramentas, com coisas que eles tinham aqui em vida, mas que morreram, não levaram nada, e como é que eles se mostram com isso? Então, nosso amigo aqui, pela força da matéria quintessenciada, ele conseguia plasmar pelo pensamento o ambiente de acordo com aquele que ele conhecia, que ele era apegado e que para ele nunca mudou, nunca saiu daquilo ali, né? E aí Charles disse para Ivone: entrego-te esse pobre irmão para que o consoles dos seus infortúnios, instruindo-o nos princípios da renúncia aos bens terrenos que ainda aprecia pela aquisição dos bens espirituais. Podes fazer isso, faz-o, e serás auxiliada. Então, Charles disse, você vai ter auxílio, mas ajude esse irmão. E aí, a Ivone diz que compreendeu naquele momento que realmente havia uma confusão na mente daquele espírito. Ele via casa nova, mas se sentia morando no seu casebre. Existia uma confusão. A Ivone, quando se desprendia, entendia tudo, viu? O mundo, aquele casebre construído pelas criações mentais dele. Mas o espírito também sentia que tinha tido uma invasão,
criaram uma casa no terreno dele, na casa dele, né? Então, existia essa confusão no entendimento dele. E aí, o que, que aconteceu? A Ivone começou a trabalhar sob a orientação de Charles para auxiliar esse irmão, porque ele residia como espírito naquela casa, como se fosse, ele dormia ali no assoalho da casa, como se fosse a dormida dele lá, da casa pobre dele, e dessa forma ele se mantinha desde que tinha desencarnado. Então, o adoecimento que ele trazia também, a Ivone coloca aqui, que era proveniente de uma doença dos rins que ele tivera, que degenerara em terrível câncer, que lhe invadira totalmente as entranhas, causando-lhe a morte. E ele continuava no mundo espiritual, adoecido, sentindo dores, sofrendo, com muita carência, naquele ambiente muito pobre, tudo criação mental, nada daquilo existia mais. Charles diz para Ivone que é preciso socorrê-lo não só a bem dele mesmo, como de todos vós. Então, era um trabalho que ela ia fazer em benefício dela também, estar ajudando aquele irmão. E aí ele diz para Ivone, os médiuns são colaboradores dos seus mentores espirituais e devem aprender os serviços comuns à vida espiritual quanto antes, visto que muito auxílio recebem para facilitar-lhes o desempenho. Então, nós que trabalhamos na mediunidade, nós somos convocados pela espiritualidade, sim, para quadros dessa natureza, só que a gente não lembra. A Ivone era uma médium que se observava, tinha o seu autoconhecimento, estudava, então ela tinha muitos registros disso, tinha sua missão. Mas é como o doutor Bezerra diz, como o Charles diz, os médiuns eles têm que aprender esses serviços comuns, têm que se tornar mais conscientes, se preparar para esse tipo de trabalho. E ele disse para a Ivone que o amigo em questão apenas necessita de amor e caridade. E os médios, forçosamente, devem ser habilitados, antes de qualquer outra pessoa, para esses certames humanitários. Se não os realizam, é porque não querem. Olha aí a narrativa do Charles aqui, puxando a nossa orelha. Se a gente não realiza essa caridade com os irmãos desencarnados, é porque não queremos, somos habilitados para isso. E diz mais para a Ivone que a mulher com as tendências maternais obtém resultados superiores na prática da mediunidade, porque me parece que é mais humana, mais sensível, coisas dessa natureza. Então, qual seria o trabalho da Ivone? Instruir e doutrinar aquele espírito sem promover nenhuma sessão mediúnica. Não era como no caso do suicida, não. Ela não precisava encaminhar ele para centro espírita nenhum. Ela ia fazer esse trabalho. E ela faria como? Ela ia lecionar os rudimentos da moral do Cristo dentro do lar, para aquele espírito, como se fosse uma mãe zelosa, porque aquele espírito não tinha nenhum conhecimento da vida espiritual, nada da espiritualidade. Então, ela ia fazer um trabalho preparatório com aquele espírito, do mesmo jeito que as casas espíritas fazem com as pessoas que chegam e não conhecem a doutrina espírita. E ela iria, com certeza, passo a passo, levando esse espírito ao entendimento da sua real situação, para ele se desprendendo. E aí, nesse dia, ela disse que adentrou, quando ela entra em desdobramento, ela adentrou o mundo espiritual e chega à residência dele, né? Chega como se fosse uma visita. E ela chega e diz, bom dia, Pedrinho, como tens passado você? E aí ele se sente feliz. Poxa, uma vizinha nova está chegando, né? E já fica ali satisfeito de ter alguém que vai ajudar, de repente, quem sabe, comprar alguma coisa. Mas, assim, o ambiente, Ivone disse que esse desprendimento acontecia pela madrugada, mas ela se sentia naquele ambiente como se fosse dia. A luz do mundo invisível era algo assim extraordinário. E ali ela se encontrava justamente nesse fenômeno mediúnico para auxiliar aquele irmão.
Também ela explica o fato de chamá-lo Pedrinho, porque ela diz que tinha esse hábito de tratar as entidades necessitadas no diminutivo. Não fazia isso com as autoridades maiores, né? Mas com ele sim. E aí ele diz, bom dia, Ciá. Vai se indo com a graça de Deus. Não ando bom nem nada, Ciá. Como a senhora vê, estou cada vez pior. E aí começa um diálogo entre Ivone. Ivone se aproxima como amiga e diz, eu vejo que você não está muito bem mesmo. Eu posso ajudar a amarrar as ervilhas, as estacas? Você está fraco, Pedrinho. Esse serviço é penoso para uma pessoa nas suas condições e assim você vai se cansar cada vez mais. E ele se sente feliz de ter alguém que está ali, que está percebendo o sofrimento dele e quer ajudar. Então, ele aceita e oferece as tirinhas de imbira para ela ir amarrando as ervilhas. E ali ela fica, naquela convivência com ele, tentando se aproximar e ganhar a confiança dele. E ela fala daquela aproximação que as próprias vibrações dela com ele se conjugavam positivamente. E ela via o terreno pelos olhos dele, do jeito que ele realmente tinha fixado no pensamento. Tudo muito materializado, tudo muito possível. Ela sentia tocar naquelas ervilhas, amarrar, ela sentia a tira de umbira, tudo de tão forte que era a criação mental dele. E aí ela passou 2 meses nessa visita, nessa conversa com ele, nessa aproximação, tentando levar esclarecimento, evangelho. Dentro desse trabalho, ela disse que teve um dia que ele chorou se queixando amargamente de uma pessoa, um homem que muito prejudicava, chamando frequentemente pelo nome de seu Romano, e responsabilizava esse senhor pela miséria em que se encontrava. Então, nessas conversas espirituais, Ivone disse que se via sentada sobre um caixão velho, ao lado do seu pupilo, no quintal, ouvindo o relato das experiências, ele sentado, chorando, e ela aproveitava, diante disso, para passar as instruções evangélicas e os ensinamentos da doutrina espírita sobre a vida do além-túmulo. E ele se sentia muito aliviado quando ouvia aquela conversa, quando ouvia aquele ensinamento. Então, dentro disso aqui, ela disse que falava da misericórdia de Deus, que Deus não desamparava o sofredor, que nele confia, da bondade de Jesus, sempre pronto a auxiliar os necessitados, levando esperança para o seu coração, contando histórias educativas de Jesus. E era ele, o Pedrinho, segundo ela, era como se fosse uma criança. Ficava ouvindo tudo aquilo encantado e parecia entender. Ela falava das curas que Jesus realizava nos cegos, nos paralíticos, nos leprosos, e dizendo que aquelas curas que ele fizera outrora também se estendia sobre as pessoas e sobre ele também, porque ele também era necessitado. E com certeza Jesus iria curá-lo. E aí, ela falando sobre esses ensinamentos de Jesus, certa vez, ele manifestou que estava entendendo muito bem o que ela estava dizendo. Ele disse, Senhor, Senhor, se eu vivesse no tempo dele, não é verdade que ele me curaria dessa minha doença também? E aí ela fala para ele, o tempo é sempre o mesmo, Pedro. O Divino Mestre não nos abandonou. E estou certa que há de curar também a sua doença. E aí ela passa o ensinamento. A sua cura já começou, meu irmãozinho. Dentro em breve você não sentirá mais nada do que vem sofrendo. Estará fortalecido e feliz para conquistar o futuro. E ele dizia, Deus permita que seja assim mesmo, porque eu tenho muito medo de ir para o inferno quando eu morrer. Olha o pensamento que se tem da morte. Ele já havia passado por esse momento sem se aperceber. Por isso que diz que morrer não é essa coisa assim tão louca, que as pessoas têm tanto medo, como eu dizia, têm medo de ir para o inferno. Ele já estava morto. E aí ela aproveitava
e passava as informações, né? Não para chocá-lo, porque a espiritualidade tinha dito que algumas coisas ele não estava em condições ainda de entender, então poupasse nesse sentido. Eram só as histórias evangélicas, dos samaritanos, as histórias de socorro daquelas criaturas, das parábolas do bom samaritano, do filho pródigo, de Jesus e de Maria de Magdala, Jesus depois do Calvário, falava da conversão de Saulo. Então, tudo isso ia inspirando aquele espírito. E ela notou que também ele foi se afeiçoando a ela, foi ganhando confiança com ela. Até que um dia ele chorou muito, se queixando de dores, de ardência nos rins, no fígado, no estômago, dizia que não conseguia se alimentar. E aí ela aproveitou e perguntou: quer um médico para se consultar, Pedrinho? Essa doença não vale nada. Isso é apenas o seu pensamento que recorda o tempo em que a doença existiu, fazendo você sofrer novamente. E ele entendia que precisava de tratamento. Estava muito doente. Ela sabia que o tratamento era para a enfermidade da alma, pois era a alma que estava doente. Ele não tinha mais corpo. Mas, tentando trabalhar um meio de retirá-lo daquele ambiente, ela dizia: será melhor você ir para um hospital, porque lá, conforto, tratamento adequado, enfermeiros para atendê-lo, além dos médicos, e tudo será gratuito. Se você quiser, arranjarei sua entrada num hospital muito bom que eu conheço. Mas ele estava tão preocupado de se afastar daquele ambiente, de deixar tudo ali, de ir em busca dessa melhora, assim, mas quem ia cuidar de tudo? Aí ele diz: eu quero ir para o hospital, sim. A questão é encontrar uma pessoa para tratar das minhas galinhas e das minhas plantas. Não posso ir, porque, além de tudo, preciso refazer minha hortinha para ganhar alguma coisa. Não posso continuar nessa miséria. Então, ele estava ainda preocupado com aqueles mínimos bens materiais. E aí Ivan diz: olha, em primeiro lugar está a sua saúde, porque doente ninguém pode trabalhar. Eu tomarei conta de tudo para você ir. Não confia em mim? Gosto também de criar galinhas. Você já possui uma grande criação de... Eu já possui uma grande criação de galinha. Gosto de tratar de plantas. Então, ela disse que não foi um serviço rápido, não. Foi questão de 2 meses. Enquanto isso, o seu parente estava sendo tratado, recebendo passe, se desintoxicando o organismo daquelas impressões, tanto do irmãozinho suicida como do Pedrinho, estava se recuperando fisicamente. Estava indo bem, pelo menos a parte espiritual estava sendo tratada, embora a material ainda requeresse cuidado. Então, dentro daquele trabalho que ela fazia, Charles sempre chegava e dizia para ela: ama-o, trata-o com a alegria do coração, a mesma alegria com que protegerias a renovação educativa de um ser muito amado de sempre. Também esse é teu irmão credor do teu desvelo. É como se fosse um exercício para ela de dedicação, de tolerância, de paciência, de auxílio, que ela precisava exercer como aprendizado também para a sua vida. Então, como o bom obreiro, ela diz que, em primeiro lugar, cumpre obedecer aos seus dirigentes espirituais e executar as tarefas que lhe foram confiadas e não questionar. Porque alguém poderia perguntar, sim, mas por que o Pedrinho não pôde ser retirado do ambiente da mesma forma que aconteceu com aquele suicida? Ela diz que o mundo espiritual é complexo, as leis que os regem e as circunstâncias de vida são muito elásticas e também complexas. E nós estamos longe de conhecer sua verdadeira estrutura para ousarmos criticar a forma de agir dos mentores invisíveis. Então, ela nem questionava isso. Por que o suicida já foi retirado e esse eu tenho que ficar meses e meses cuidando dele? Mas ela sabia de uma coisa, como nós sabemos: um suicida, ele tem um descontrole vibratório muito grande e a sua presença constante no ambiente vai incomodar demais a criatura
e pode fazer com que essa criatura, além dos sintomas que esse irmão já estava sentindo, chegue, inclusive, a ser induzido a cometer o suicídio também. Então, a espiritualidade, ao constatar a presença, já retirou, já encaminhou para ser assistido, para ser tratado, para ser cuidado. Ele não foi expulso, ele foi amparado, foi acolhido. Então, o suicida também, a depender da situação que estava, ele não teria condições de se aguardar por tanto tempo essa informação. Ele precisava de socorro imediato. Então, a espiritualidade já estava providenciando isso aí. E aí aconteceu um fato interessante, porque ela disse que certa vez ela sentiu, de repente, durante os trabalhos psicográficos dela, que uma personalidade, alguém que se afirmava chamar-se José Evangelista, também um nome de cor, ou seja, negro, escravo de descendência africana no Brasil ao tempo da monarquia, muito inteligente, muito culto. Esse espírito, que para ela se tornou um enigma por muito tempo, estava ali, se apresentando como trabalhador, que também se comunica, passou a se comunicar depois no núcleo espírita que ela trabalha, e estava ali pela lei da fraternidade universal, que permite a liberdade de métodos aos seus obreiros, aqueles que têm uma elevação maior, para um trabalho bem especial. Então, nesse momento, o José Evangelista se apresenta, se afirmando ser escravo no Brasil, e que não apresentava nenhum complexo pelo estado de encarnação, por isso que ele falava seu palavreado normal, sem ser de raça, porque aqueles espíritos que traz algum complexo, eles insistem naquela fala ainda do passado. Ele não, ele era um negro, se apresentava nessa formação ainda de ex-escravo no Brasil, mas com palavreado correto, sem nada direcionado à raça, um estilo clássico, uma palavra bem fácil de ser entendida. E naquela noite chegou para ela e disse: recebi ordem de nossos mestres para auxiliá-la a retirar o Pedro daqui. Ele já se encontra bastante melhor no desajustamento e vamos fazer alguma coisa aqui para tirar o nosso irmão dessa situação. E o que ela narra aqui é extremamente interessante, porque o Pedrinho realmente já estava assim, muito bem de saúde, já tinha se recuperado bem, já estava bem melhor também no entendimento. E aí Giovanni ficou feliz, porque daquele momento em diante, o processo iria adiantar, né? Então, João Evangelista, ele estava ali de roupagens brancas, com a aparência de negro no seu perispírito, como nós dissemos, mas o seu palavreado normal, estava ali naquela posição, porque foram muito gratos ao momento em que viveu como um escravo, conservava isso no seu perispírito, a sua mente se fixou nessa última encarnação, e ali ele se apresentava daquela forma, mas continuava dentro das convenções físicas de conformidade com os códigos da revelação divina. Então, nessa noite, o que fez? Quando a Ivone sai do corpo, lá estava ela, juntamente com o Pedrinho. E o Pedrinho estava falando aí do que tinha acontecido há 7 anos atrás. Ela nunca tinha perguntado para ele o que acontecia, mas ele estava ali liberando, vamos dizer, naturalmente, falando do porquê dele estar naquela situação, por que ele estava sofrendo tanto. E aí foi narrar que alguém, aquele senhor que ele colocou lá no início, tinha tomado suas terras. Vai narrar a história.
E Ivone ali, ouvindo, amparando, dizendo para ele, não chore, Pedrinho, você não tem fé em Deus? E ele disse, sim, minha senhora, eu tenho fé em Deus, sim, senhora. Deus, nosso Senhor, é até muito bom, na verdade. Eu não sei como agradecer tanta bondade que tenho recebido dele. Mas estou sofrendo tanto, ele diz. O culpado da minha desgraça foi o seu Romano. A senhora conhece o seu Romano? Não, Pedro, não conheço. Pois ele é o verdadeiro. Esse Romano era um italiano que morava ali próximo, que ele disse que era muito exigente e ambicioneiro, era o palavreado dele. E ele, o Pedrinho, tinha uns negócios com ele, comprava no armazém dele os mantimentos para ele, o milho para as galinhas. E teve um tempo que as coisas ficaram difíceis. Ele comprava o carvão, o sabão, os pratos, as panelas, tudo. Ele adoeceu, ficou ruim e não pôde trabalhar, não pôde ganhar mais nada. E aí ficou em atraso com esse senhor. E o que, que aconteceu? O senhor lá terminou cobrando severamente dele, fez com que ele vendesse suas enxadas, as verduras. E em 3 meses ele disse que ficou paralisado, chegou a passar fome também. Então, o seu Romano, ele disse que fez uma traição com ele, deixou ele na miséria. Tirou tudo dele. Aí Ivone, não, Pedro, não pense mais nisso, não. Tenta consolá-lo. E é nessa hora que entra em cena o nosso amigo, que esteve, vocês vão ter que ler o texto inteiro, que é muito longo, para ver esse diálogo que ela tem, ele contando a história do seu Romano, que levou tudo, ficou só com a esteira velha, e que os vizinhos foram lá pedir para ele não fazer isso, mas ele não ouviu ninguém, deixou ele naquela situação. Estava muito desgostoso. E a Ivone consolando, melhor, sempre tentando tirar ele daquele quadro. E aí que entra em cena o nosso amigo, que chega para trazê-lo, para trazer um conforto para ele. Porque naquele momento, a Ivone estava conversando com ele sobre o perdão, dizendo que a gente devia perdoar até 70 vezes 7, mas ele prosseguia com a mente sufocada e ainda pensando tristemente, dizendo que já odiou muito o seu Romano, agora odiava menos, quer dizer, existia um sentimento muito forte no coração, uma lembrança muito forte do que ele passou. Então, nesse momento, o João Evangelista aparece e se apresenta como se fosse ainda um homem, e dizendo para ele que é um comprador de imóveis. Então, chegou o Pedrinho e diz que está comprando imóveis e que desejava comprar a propriedade do Pedro, porque a propriedade era muito boa, ele estava precisando. E aí o Pedro ficou na negativa, né? Pensando que é isso. Estão querendo tomar o que é meu, alguma coisa dessa natureza, né? Mas não. Com essa conversa, o José Evangelista o convence. Diz, deseja comprar um terreno por essas imediações, e o seu é maravilhoso, aqui próximo da estrada de ferro. E você, meu amigo, você está doente, então não pode trabalhar para desenvolver sua lavoura, porque não tem saúde, está com dificuldade. Então, vendo o terreno, eu compro, pago à vista, depois a gente trata dessa escritura. Coloca o dinheiro no banco, vá para o hospital tratar-se, vá se restabelecer, cuidar da sua saúde. E olha que ele aceitou numa boa. Aceitou, pediu que a Ivone dissesse se era uma boa coisa, ela confirmou. E aí ele disse, bom, tudo bem. Terminou vendendo. Pediu a opinião da Ivone, como eu disse, ela aprovou, então tudo bem feito. Aceitou a proposta, contagiado pela persuasão do comprador. E se retirou, o José Evangelista retirou o dinheiro da carteira e passou para Pedrinho.
que recebeu esse dinheiro febrilmente. O mesmo processo que Pedrinho utilizou para criar todo aquele ambiente, essa entidade também usou para formar esse dinheiro. De tal forma que ele recebeu como se fosse realmente dinheiro de verdade que ele estava acostumado. E aí guardou ligeiro no bolso da calça. E foi se preparar para ir para o hospital. E o José se prontificou que ia acompanhá-la até lá. Então, ele se vestiu. Olha que coisa interessante, né? Ele se vestiu, se organizou todo e saiu para ser levado para o hospital. Nessa parte aqui, a gente para pensar assim, como o mundo espiritual trabalha, né? Como é que o mundo espiritual consegue nos alcançar? Infinitos meios. Então, ele chega, materializa aquele dinheiro, sabia que aquela entidade, apesar de já ter sido tão orientada, tão auxiliada, ainda tinha esse gosto, esse apego pelo dinheiro e só confiava se fosse daquela forma. Então, ele pega, vende o terreno para o nosso irmão, e aí ele vai, com certeza, sendo conduzido pela entidade espiritual, que diz que vai levá-lo, conduzi-lo ao hospital e leva para o hospital. Então, ali ele adentra um hospital no mundo espiritual como se estivesse adentrando um hospital aqui na Terra. E aí, o que acontece? O parente da Ivone, a partir daí, começa a melhora espiritual completa, né? Começa a se recompor, começa a se melhorar, embora tenha aí ainda alguma necessidade de retirar algo aí físico, numa cirurgia que ele faz depois, o doutor Bezerra de Menezes orienta, e é feito, inclusive, ela diz que é feito através da Faculdade Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Ele se submeteu a essa intervenção cirúrgica e ficou radicalmente curado. E aí a dona Ivone diz que depois de 2 meses que o Pedro foi retirado lá da residência para regiões do mundo espiritual, ela se encontrou com esse amigo espiritual João Evangelista, numa sessão íntima lá do trabalho, e ela começou a questionar. Ela disse, cara, irmão João Evangelista, o senhor entende por verdadeiramente ilícita perante os códigos espirituais a farsa da compra da propriedade do nosso Pedrinho para obrigá-lo a sair dela? Ficou com aquilo na cabeça, né? Pois, sinceramente, acredito com Allan Kardec que todos nós, experimentadores espíritas, temos o direito de procurar instruir-nos com os espíritos. Então, ela tinha aquela dúvida, ela foi perguntar para ele. Ela disse que a entidade silenciou por alguns instantes, como se meditasse sobre a impertinência da interrogação. E aí respondeu. Responderei a sua pergunta depois que a senhora me disser como entende a questão da caridade e me indicar que propriedade nosso amigo Pedro possuía, sendo espírito desencarnado. Olha que pergunta. E ela disse que ficou surpreendida com a pergunta, porque realmente ela nunca tinha pensado nessa particularidade, né? Se esqueceu que ele nada possuía, ninguém estava enganando ele aí. Ela diz, bom, realmente ele não possuía nada, era tudo imaginação, revivendo o passado. Entendo que a caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtude sobre nós, suas criaturas, inspirando-nos à prática do bem, que então realizaremos segundo nossas forças de assimilação e possibilidades na marcha da própria evolução. E aí o Espírito disse para ela assim, pode ser isso também, mas é muito mais do que isso, porque a caridade é amor, e o amor é infinito e indefinível. E ela insiste. Então, pois, a farsa da compra não foi caridade, segundo minhas próprias possibilidades, para com o nosso amigo Pedro. Não foi caridade com o pobre seu parente, chefe de família, que havia 3 meses sofreu os terríveis reflexos das vibrações nocivas daquele cujo corpo físico tombara por um câncer generalizado.
Não foi caridade com o próprio Pedro livrá-lo da fixação mental nesse câncer que o fez desencarnar tanto tempo, mas cuja lembrança o afligia ainda, conservando imaginariamente doente? Não foi caridade com a família do seu parente, que sofria por vê-lo sofrer, e temendo um desenlace do corpo carnal, e que se fatigava nas lides e peripécias que a grave enfermidade do seu chefe arrastava? E não foi caridade também com a senhora, que se esgotava fisicamente no serviço de ajuda aos enfermos e aos labores domésticos, e à noite continuava a se esgotar mental e psiquicamente, no penoso contato com uma entidade endurecida nas próprias opiniões, enredada ela distúrbios mentais profundos da amargura do ódio e do agarramento à matéria, com a senhora incumbida de ensiná-lo a amar e perdoar, dedicando-se a ele com paciência maternal, e que levou cerca de 2 meses nesse penoso trabalho, quando outras tarefas lhe competiam, junto a outros sofredores, talvez mais graves do que o Pedro? Olha que questionamento que esse espírito fez para Ivone, que eu pensei que era a Ivone perguntando, mas não, é ele questionando Ivone. E aí ele diz, às vezes, minha filha, nós, os servos desencarnados, nos vemos na contingência de nos valermos de farsas desse tipo para impedir que o mal se alastre, provocando crises imprevisíveis e para preparar o ensejo do amor resplandecer e a verdade se manifestar, reeducando o ignorante. E a gente só se fixa naquele fato. Não foi um engano, não, passar um dinheiro que não era verdadeiro. Olha quantas situações de caridade ele listou aí que passou o entendimento dela. E aí ele disse para a Ivone, quando ele compreender, já estará adaptado à justa razão e não mais poderá querer mal a quem o ajudou na desgraça. De outro modo, por muito ignorante e preso às coisas terrenas que o espírito seja, ao se reconhecer favorecido pela justiça da espiritualidade, acomodar-se-á a ela de boa mente e o passado de amarguras que viveu na terra ser-lhe-á incômodo, mesmo punitivo, muitas vezes as recordações. Nosso amigo Pedro depressa esquecerá sua hortazinha de couves, suas estacas de taquara e a pobre casa onde tanto sofreu. E ao reconhecer a farsa da compra, como a senhora diz, não se zangará. Rir-se-á da própria ignorância, admirar-se-á do pesadelo que o ensegueceu durante tanto tempo e do triste papel que desempenhou tratando de hortaliças que só existiam nas suas forças mentais de criação, tal como o adulto que se ri dos foguetes dos seus tempos de menino. Isso é muito próprio de um espírito elevado, né? Fazer toda essa avaliação desse quadro e trazer todas essas informações. E aí ela conclui dizendo que, meditando sobre os delicados acontecimentos que aí ficam, sou obrigada a reconhecer quantas benesses advêm por vezes de um suposto mal que acabrunha as criaturas. Graças à enfermidade do meu parente, o infeliz suicida obteve alívio imediato para suas próprias desgraças, recuperando-se para novas etapas de progresso através do resgate. E uma pobre alma sofredora, detida na própria evolução espiritual pelos entravos opressores do ódio e do egoísmo, libertou-se dos terríveis complexos vibratórios em que sobrava, para se poder reeducar em princípios aclarados pela lei do amor e do perdão, além das instruções que resultaram de todos esses acontecimentos para nós outros, que igualmente nos debatemos contra os complexos psíquicos que em nós mesmos necessitamos corrigir, a fim de lograrmos forças e tranquilidade para as peripécias do progresso. Certamente que, se não for a doença do meu parente e o meu pequeno concurso, da mesma forma, as duas entidades seriam socorridas pelas vias naturais da lei de Deus na ocasião precisa. Os homens são os colaboradores do Senhor, para auxílio uns dos outros e também dos espíritos desencarnados mais necessitados. Por isso mesmo, ambos seriam socorridos de qualquer forma, se não pelos homens, ao menos por seres espirituais da seara do bem. E assim, o Espiritismo é, em qualquer situação,
A grande ciência que enaltece e orienta as criaturas na marcha evolutiva para a conquista do reino de Deus. O doce consolador que protege e fortalece as almas doloridas que bracejam na torrente de adversidade, dizendo-lhes sempre que o amor é o efeito, o supremo bem que redime a humanidade. Então, são páginas belíssimas da narrativa de Ivone, que nós encerramos aqui, nesse 8º capítulo, que trata dos complexos psíquicos, e se Deus quiser, na próxima segunda-feira, faremos o capítulo Premonição com o Fabiano, será a última apresentação do Fabiano nesse nosso trabalho, e com certeza ele trará excelentes informações para complementar esse estudo. Como nós vimos aí, a Ivone realmente tinha muito bem orientada pela espiritualidade que escreveu esse livro, porque ela tinha muitas narrativas guardadas, que são muito esclarecedoras, que nos auxiliam no entendimento de muitas questões que nós estamos estudando na doutrina espírita, muitas vezes passando por elas, né, vivenciando essas situações. E chama a nossa atenção para alguns quadros que possam, de repente, surgir em nossas vidas, para a gente estar sempre atento a faceta do mundo espiritual que pode estar muito presente. E a gente não se sentir só matéria, só achar que tudo acontece só a nível material. Investigar também o trabalho do lado espiritual e trabalhar com muito amor para resolver essas questões, porque tudo se resolve com amor. Então, meus amigos, muito obrigada pela paciência de vocês, por perseverarem, por estarem aqui assistindo esse vídeo. E se Deus quiser, na próxima segunda-feira a gente retorna com o estudo com o Fabiano, como eu falei. Então, vamos para mais essa semana. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que a gente esteja, assim, muito cheio de boa vontade, de ânimo, de disposição, porque a vida nos aguarda. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.